Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Olha, eu já disse e reafirmo que eu costumo responder a todas as críticas que são críticas sérias e bem fundamentadas, assim como eu procuro responder a todas as perguntas que me são feitas com sinceridade, com honestidade, né, com fundamentação, por que não? Eu gravei agora dois vídeos, né, procurando esclarecer as respostas que o professor Leandro Quadros deu a um de seus espectadores, né, afirmando que o livre-arbítrio é parcial e que no caso de Jonas Deus deu uma forçada. Dentre outras coisas, nós afirmamos que livre-arbítrio parcial, o livre-arbítrio por si só já não existe. E o livre-arbítrio parcial é uma coisa mais esquizofrênica ainda, né? Isso também não existe. Ou existe, ou o arbítrio é livre, certo? É livre, como afirma o entendimento do conceito de livre, né? Ou ele não existe. Esse negócio de afirmar que o livre-arbítrio é parcial, se o livre-arbítrio é parcial, então ele não é livre. Então ele não é livre. Né? Então, afirmar que o livre-arbítrio existe e que ele é parcial é, no mínimo, um contrassenso. Né? São afirmações mutuamente excludentes. Uma exclui a outra, certo? E foi isso mesmo que o professor Leandro Quadros afirmou. Eu digo e repito mais uma vez, gente, eu não estou aqui com cinismo, com sarcasmo, com ironia, de forma alguma, de jeito algum. Nós estamos discutindo a palavra de Deus, certo? E eu não tenho nenhum direito de me dirigir a quem quer que seja, muito menos ao professor Leandro Quadros, de forma irônica, sarcástica, né? Sem isso. Bom, mas o que acontece? Eu recebi aqui um e-mail e a pessoa foi bem sucinta, né? Eu estava com a minha caixa justamente aberta, procurando já responder aos e-mails que eu costumo receber todos os dias. E no instante em que eu estava com a caixa aberta, imediatamente eu recebo o sinal de que um e-mail havia acabado de chegar. Eu, por curiosidade, abri e no e-mail tinha a seguinte pergunta: se o livre-arbítrio não existe, o que existe é a livre-agência, como você afirma, qual é a diferença entre o livre-arbítrio e a livre-agência? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, porque através dela a gente pode elucidar algumas questões. Para que a gente possa entender a diferença entre o livre-arbítrio e a livre agência, vamos nos reportar mais uma vez, e aí eu não preciso nem ler a Bíblia, nós vamos, para ganhar tempo, nós vamos recordar o fato histórico da queda, certo? Vamos recordar o fato histórico da queda. Adão e Eva no Jardim do Éden. E ali, já misteriosamente presente, né, a serpente, que seria usada pelo diabo. Deus então dá a ordem para Adão e Eva: não comam do fruto daquela árvore ali. Vocês são livres para comer de todas, mas não são livres para comer do fruto daquela árvore ali. Isso Deus deixa claro, certo? Portanto, se o homem houvesse obedecido à voz de Deus e não tivesse comido do fruto da árvore proibida, o que aconteceria? Eu estou analisando, veja bem, deixa eu abrir um parênteses aqui. Estou fazendo uma análise, tendo como hipótese a existência do livre-arbítrio, certo? Tendo como hipótese a existência do livre-arbítrio. Então tá. Se o homem obedece a Deus e não come, o que aconteceria com o seu livre-arbítrio? O seu livre-arbítrio, obviamente, ele se submeteu ao arbítrio de Deus. Não é verdade? A partir do momento em que eu
com meu livre-arbítrio, entre aspas, me submeto a uma vontade, a uma outra vontade, eu estou cedendo a minha vontade, que é livre, a uma outra pessoa, a um outro ser, no caso aqui, Deus. Portanto, quando eu me submeto à vontade de Deus, submeto a minha vontade à vontade de Deus, o meu livre-arbítrio já deixa de existir. Isso, preste atenção, isso na hipótese da existência do livre-arbítrio. Entendeu? Na hipótese da existência do livre-arbítrio. Então, se o homem obedece a Deus, o livre-arbítrio não existiria porque ele submeteu a sua vontade livre à vontade de Deus. Então, o seu livre-arbítrio passa a ser não mais livre, mas um arbítrio servo da vontade de Deus, que aí sim, né? Deus possui o livre-arbítrio, né? Certo? Então, o seu livre-arbítrio é eliminado ao você não comer do fruto e obedecer a Deus. Só que tinha mais uma personagem nessa história. Nós sabemos que personagem é essa. Não estou falando da serpente, porque a serpente foi só um instrumento, né, utilizado por essa personagem. Nós estamos falando do diabo. Né? O diabo se utiliza da serpente para sugerir a Adão e Eva comerem do fruto que Deus havia ordenado não comerem. E a gente sabe que o que aconteceu foi isso. E aí, com a hipótese da existência do livre-arbítrio, Adão e Eva vão lá e comem do fruto proibido. Então, na medida em que eles comem do fruto que Deus os proibira de comer, eles estão submetendo aquilo que era o seu livre-arbítrio ao arbítrio de Satanás. Eles estão se submetendo à vontade de Satanás. Quer dizer que o arbítrio deles agora deixa de ser livre porque eles submeteram o seu suposto livre-arbítrio ao arbítrio de Satanás. Perderam o livre-arbítrio ao comer. Vocês estão entendendo a coisa? Estão entendendo? Olha aqui. Não comendo, eles perderiam o livre-arbítrio. Comendo, eles perderiam o livre-arbítrio. E aí, como é que fica? Como é que fica essa situação? Haveria uma possibilidade de Adão e Eva dizerem assim: bom, como nós somos seres dotados com livre-arbítrio, Deus não quer que a gente coma. A serpente quer que a gente coma. Eu não vou obedecer nem a Deus e nem a serpente. Eu vou fazer o quê? O que você vai fazer, Adão? O que é mesmo que você vai fazer? Qual era a alternativa para Adão, irmãos? Qual era a alternativa para Adão, se houvesse livre-arbítrio? Comendo, eles estariam desobedecendo a Deus, perderiam o livre-arbítrio para o Satanás. Não comendo, eles estariam obedecendo a Deus e perderiam o seu livre-arbítrio para Deus. Comendo ou não comendo, eles perderiam o livre-arbítrio. O livre-arbítrio existiria se a Adão fosse possível encontrar uma terceira via, uma terceira alternativa. Mas que terceira alternativa seria essa? Se só havia duas alternativas, comer ou não comer. Eis a questão. Vocês estão entendendo? Comer ou não comer. Não havia uma terceira alternativa. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 12, ele deixa bem claro o seguinte: olha, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Não há uma terceira via, não há um meio termo, não há uma neutralidade. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Não há esse negócio de em cima do muro, meus irmãos. Não há neutralidade no universo. Haveria, se houvesse o livre-arbítrio humano. Mas aí então alguém me perguntou, bom, qual é a diferença do livre-arbítrio para a livre agência? A livre agência, ela toma decisões e faz escolhas. E essas decisões e essas escolhas, elas podem ser tomadas baseando-se em motivos, em condicionamentos e em causas. Causas que determinam tais escolhas e tais decisões.
Essa é a diferença. Na livre agência, eu posso ser influenciado a tomar uma determinada decisão, a fazer uma determinada escolha. Isto é livre agência. Na livre agência, eu posso receber dados, eu posso receber conhecimento, eu posso receber informações que me motivam a tomar uma decisão ou a fazer uma escolha em relação a algo. Vocês estão entendendo? Na livre agência, isto é possível. Agora, com relação ao livre-arbítrio, não há esta possibilidade. Por que não? De novo, eu leio a acepção de livre-arbítrio segundo o senso comum. Possibilidade de decidir, escolher, em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Na livre agência, eu posso decidir com base num motivo, num condicionamento, numa causa determinante. No livre-arbítrio, quando eu tomo uma decisão, no suposto livre-arbítrio, e quando eu ajo, não pode haver, para haver livre-arbítrio, não pode haver nenhum motivo, nenhum condicionamento e nenhuma causa determinante. Ou seja, esta ação, esta escolha tem que proceder de mim mesmo apenas. Ou seja, o livre-arbítrio, o meu livre-arbítrio é soberano. Soberano. Entendem? Para haver livre-arbítrio, a minha vontade é soberana. Eu só obedeço à minha vontade soberana. Eu só faço escolhas segundo a minha vontade soberana. Eu só tomo decisões segundo a minha vontade soberana, não influenciado por ninguém, não por qualquer razão, motivo ou causa determinante fora de mim. Entendem? Porque quando há isso, já não há livre-arbítrio. Essa é a diferença entre o suposto livre-arbítrio e a livre agência com a qual Deus dotou todo ser humano da face da terra. Este é um dos elementos que faz com que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus, a livre agência. Nós somos seres agentes. Mas quando nós agimos e quando fazemos uma escolha, tomamos uma decisão, nós somos motivados por algo, somos condicionados por algo e somos objetos de uma causa. Né? O fazemos por uma causa que determina a minha ação, determina a minha escolha. Não é algo aleatório. E eu repito de novo, os únicos seres que agem sem um motivo, sem uma condição e sem uma causa, são aqueles que não possuem o controle, não estão de posse de suas faculdades mentais normais. São os loucos. Estes agem, estes fazem escolhas, tomam decisões sem motivo, sem causa, sem condicionamento. Vocês entenderam agora? Isso não é uma aberração. Isto trata-se de fatos científicos. E quando o professor Leandro Quadros diz que Deus deu uma forçada, no caso de Jonas, aí eu pergunto, por que será, professor, que Deus, então, se ele pode forçar? Forçar é violentar a vontade de alguém. Né? Se ele pode violentar a vontade das pessoas, no caso de Jonas para salvar, por que ele não pode violentar a vontade do ser humano para salvar todos? Se a sua teologia afirma que Deus quer que todos se arrependam, se a sua teologia diz que Deus quer salvar todo e qualquer ser humano da face da terra, então se Deus força uns, por que ele não força outros? Ou todos para serem salvos, professor? Porque nos meus 2 últimos vídeos eu dei um exemplo negativo. Deus poderia forçar a barra, né? Ou seja, violentar a vontade má do ímpio, não permitindo que ele perpetrasse males horrorosos, que ele perpetra contra nós, seres humanos. Deus não poderia violentar a vontade de um ímpio para evitar que ele perpetrasse males contra seres humanos inocentes? Poderia. Mas por que ele não faz então, professor? Esse é o lado negativo. O lado positivo é, por que ele não violenta a vontade das pessoas para que todos sejam salvos? Como aconteceu lá, segundo seu entendimento, em Nínive, no caso de Jonas. Então, nós não podemos nos arredar da palavra de Deus. Todas as vezes que nós nos arredamos da palavra de Deus,
né? Todas as vezes que a nossa teologia, a teologia da nossa igreja, da nossa denominação, está acima da palavra de Deus, nós vamos cometer erros. Nós vamos nos insurgir contra a palavra de Deus. E é isso que acontece com a teologia adventista do sétimo dia. Nós não estamos aqui contra os adventistas. Eu não sou contra as pessoas. Eu sei que tem muita gente dentro da igreja que já me odeia por conta do que eu estou fazendo aqui. Mas eu não estou contra as pessoas, né? Se elas quiserem permanecer na igreja, que permaneçam na igreja, que sejam felizes na igreja. Agora, quando eu faço o meu trabalho aqui, eu me dirijo àquelas pessoas que de algum modo têm questionamentos que não foram respondidos ainda. Questionamentos bíblicos acerca de vários assuntos que não foram respondidos, que a teologia adventista não conseguiu responder, acerca especialmente do Evangelho, né? E é a esses que eu tenho me dirigido. Não porque eu os odeio, pelo contrário, porque eu os amo. Né? E agora, eu não falo isso aqui, não é para evitar também, falar, olha, não me critique, não me julgue. Façam o que vocês bem entenderem. Façam aquilo que vocês acharem que a consciência de vocês está pedindo. Podem me criticar, podem me objetar, podem se voltar contra mim. Eu não estou aqui tentando agora me livrar disso. Certo? Que Deus abençoe você que assistiu este vídeo até o final, em nome do Senhor Jesus. Amém.